Que a graça e a paz de Cristo Jesus permaneça com todos. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 48. Gênesis 48. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus de todo este capítulo. Página 55 na edição comemorativa. Assim diz a palavra do nosso Deus. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efratá. E eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. E os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José os levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. E depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês, e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Oremos ao Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez nos achegamos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar os tesouros da Tua palavra. E é no nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém.
O tempo está passando. O tic-tac do nosso coração, a cada dia parece bater mais rápido. Para nós que somos mais velhos, isso é mais perceptível. Mas eu olho aqui para o Pedro, e eu vou perguntar para o Pedro: Pedro, você já parou para pensar que daqui a alguns anos você vai estar com cabelo branco que nem o do reverendo Wilson? Não parou, né? Manuela, minha filha, você já parou para pensar que daqui a uns tempos você vai estar como a sua avó? Nós não paramos para pensar nisso, não é verdade? Mas a realidade é que o tempo está passando e todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós nos depararemos com aquele dia que nós não gostamos de pensar, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. E quando chegar esse dia, você já parou para pensar no que você falaria? Quando chegar o dia que você tiver certeza de que a sua morte ela se aproxima, o que você diria para a sua família, o que você diria para os seus filhos? Nós vemos que Jacó, ele se encontra neste momento da sua vida. Jacó sabe que os seus dias estão se findando, e ele chama os seus filhos, chama José, e pronuncia palavras para eles. E diante disso, nós olharemos para esse texto, refletindo sobre o Deus que conduz com providência o seu povo. Nós podemos ter plena certeza de que Ele cumprirá as suas promessas, porque Ele é o Deus que nos adota e o Deus que nos abençoa em sua família. Nós veremos essas duas coisas nesse texto. Nosso Deus é o Deus que Ele nos adota em sua família e o Deus que nos abençoa. Nós fazemos parte dessa grande família da aliança. E muitas vezes nós ficamos temerosos pensando: o que será da minha família? Quem que vai pagar a escola das crianças? Quem que vai pagar o condomínio? E esse meu filho ou minha filha que está distante dos caminhos do Senhor? Que certeza eu posso ter que Deus fará alguma coisa? Nós podemos ter a certeza de que Deus cumpre a sua promessa para o seu povo, porque o nosso Deus é o Deus que nos adota e nos abençoa na família da aliança. E nós começamos vendo isso aqui neste momento, onde pela primeira vez aparece a palavra doença nas Escrituras. Nós vemos aqui que José recebe uma mensagem, e essa mensagem é: José, o seu pai está doente. Lembre-se, José, ele não estava vivendo junto com os seus familiares estavam na região de Gósen, e José estava administrando toda a crise que estava acontecendo pela falta de alimentos ali no Egito, administrando toda aquela nação. E nós vemos que nesse momento, José ele interrompe tudo, e a palavra de Deus nos diz que ele toma consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e as pessoas avisam a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Nós vemos aqui que neste momento da vida deste servo de Deus, José resolve deixar tudo para trás, o seu trabalho, a sua função no Egito, e ele traz consigo seus dois filhos. E nós vemos aqui pela segunda vez esses seus filhos, Manassés e Efraim. Se você se lembrar de quando Faraó colocou José em uma posição elevada ali no Egito, nós vemos que ele deu um nome egípcio para José, ele deu uma esposa egípcia para ele, a filha de Potífera, que era um sacerdote daquela época, e nós vemos ali que José teve dois filhos com esta filha. E se você olhar para os nomes que José deu nomes hebraicos para os seus filhos. E nós já vimos anteriormente que ele colocou Manassés, o nome que Deus o fez esquecer das suas angústias, e Efraim, que Deus o frutificou ali na terra do Egito. Nós vemos que nesse momento José, ele prefere se identificar com o povo de Deus, ele prefere trazer os seus filhos para encontrar com o seu pai, nesse momento final da sua vida, prefere ter que os seus filhos sejam identificados com este povo que era desprezado pelos egípcios e que será perseguido mais para frente, para que os seus filhos sejam trazidos para a família da aliança. E nós já podemos parar por aqui e pensar sobre o que é que nós mais desejamos para os nossos filhos.
Muitas vezes as coisas que nós mais desejamos é que eles sejam prósperos, que eles entrem em uma boa faculdade, que eles tenham um ótimo emprego, que eles tenham uma posição social elevada. Mas o que nós vemos aqui é que José não se preocupou com isso. Veja, José era o segundo homem em autoridade no Egito. Os seus filhos poderiam ter um grande nome, os seus filhos poderiam ter uma grande formação, poderiam ter projeção política por serem filhos de José, mas nós vemos que José prefere identificar a sua família com a família da aliança. E nós vemos isso que já começa na fé de José sendo expressa pelo nome que ele havia dado para os seus filhos. Você pode não ter percebido, mas Jacó aqui ele já está com mais de 130 anos. Eu não acho que tem alguém que tenha vivido, que esteja vivo hoje, que tenha essa idade. Os filhos de José estão com a idade de aproximadamente seus 20 anos. E Jacó, que neste momento da vida, o seu leito era a sua cama, a palavra de Deus nos coloca que ele se esforça e mais uma vez, ele se senta ali e pronuncia as suas palavras para José. E meus irmãos, a morte é uma realidade com a qual todos nós teremos de lidar. Todos nós teremos de um dia de nos deparar com esta realidade que é fruto do pecado. E algo que nós precisamos ter em mente é de que lado nós nos encontraremos. O nosso coração estará mais voltado para as riquezas, as glórias do Egito, ou estará voltado para sermos identificados com o povo de Deus? Às vezes na vida nós corremos tanto, nós nos afadigamos tanto para que os nossos filhos, para que a nossa família tenha uma coisa boa, e nós negligenciamos aquilo que é o principal. Nós negligenciamos o fato de que o mais importante que os nossos filhos, que a nossa família pode ter, é de serem identificados com o povo de Deus. Mas quando o nosso coração ele está focado para o Egito, nós nos perdemos em meio aos tesouros e às glórias passageiras que esse mundo ele nos apresenta. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra José e Jacó com seu pai neste momento que seu pai está próximo a morrer. E nós vemos o grande desejo de José de que seus filhos sejam identificados com a família da aliança. Você tem o desejo que a sua família, que seus filhos sejam identificados com a família da aliança? Você não precisa esperar até a morte para começar a pensar a respeito disso, porque hoje mesmo Deus nos dá a oportunidade de nós conduzirmos a nossa família nos caminhos do Senhor, de nós conduzirmos a nossa família para que ela seja identificada com a família da aliança. E Jacó, nesse momento, ele não para aqui para falar com seus netos a respeito dos grandes feitos que ele tinha realizado, mas próximo da sua morte, sabe o que é que vem à mente de José? À mente de Jacó? Não é herança, não é o que ele deixaria para os seus netos. O que vem ao coração de José nesse momento são as promessas que Deus lhe havia feito. Ele chega e chama José e diz a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei de você e farei uma multidão de povos a sua descendência. Nós vemos que aqui neste momento da sua vida, Jacó ele se lembra de duas coisas marcantes na sua vida. A primeira delas que lhe vem à mente é o momento no qual ele se encontrou com Deus. De todas as coisas que ele poderia se lembrar nesse momento, o que veio à sua mente foi quando ele estava ali naquele local que posteriormente foi chamado de Betel, e ele teve aquela visão da escada dos anjos descendo. Nós vemos que ali foi o momento em que Jacó, ele se encontrou com Deus. Ele teve o seu coração transformado. Mas Jacó também, nós vemos na sequência lá no versículo 7, que ele se lembra que nesta vida, na vida que ele teve encontro com Deus, ela foi marcada por tristeza, porque no versículo 7 ele diz: quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, a pouca distância de Efratá, e ele diz que ele a sepultou no caminho que é Belém.
Se você depois puder, volte lá para Gênesis 28 na sua casa e leia esse relato, depois do encontro, depois de Jacó fugir do seu irmão Esaú com medo pela sua vida, nós vemos que depois de se casar com Raquel, ele está retornando para a terra e a sua amada, a sua esposa amada morre. E quando você olha para este relato, você pode perceber a fé e a esperança deste homem de Deus, de Jacó, nas promessas do Senhor. Porque quando você olhar ali, Raquel nos seus momentos finais de vida, ela chega, ela tem aquele filho, fala, o seu filho vai nascer, e o texto diz que na sequência ela morre. Mas antes ela diz, dê o nome a ele de Benoni. E se você olhar o significado dizendo, porque ele é o filho da minha aflição. Mas se você olhar nas 12 tribos, você não vai encontrar esse nome. Você vai ver que o nome que Jacó deu para o seu filho foi Benjamim, que significa o filho da minha destra. Ele pôde olhar para aquela situação, e ao invés de olhar para o seu filho como sendo filho da aflição, ele viu, este é o filho da minha destra. Jacó tinha claro as promessas que Deus lhe havia feito. Ele havia dado a promessa de um povo, dizendo que nele faria dele uma multidão de povos, e que ele receberia uma terra como propriedade perpétua. E nós vemos aqui, Jacó diante dos seus 2 netos, no versículo 5, dizendo, e agora, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. É estranho quando a gente para olhar isso daqui, o que Jacó está fazendo? Jacó está resolvendo roubar o filho de José, os filhos aqui de José? Não, nós vemos que Jacó, ciente de que Deus lhe havia feito a promessa de que ele multiplicaria e que ele seria pai de uma multidão de povos. Nós vemos esses 2 garotos aqui, que não são judeus de nascimento, que olhando na linguagem bíblica nós podemos dizer que são 2 gentios, filho de José com uma mulher egípcia. E nós vemos aqui que Jacó vai abençoar o seu filho e ele os adota para a sua família. O que Jacó está dizendo aqui é que José, estes seus 2 filhos, eles serão meus. E ele fala, serão meus, Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Ele está trazendo estes garotos e colocando-os dentro da família da aliança. E nós vemos que logo à frente ele cita o filho das suas 2 filhas, Rúben e Simeão, e nós veremos que a mensagem que Jacó trará para esses filhos no capítulo 49 é uma mensagem dura. Porque Rúben havia violado o leito do seu pai, havia dormido com uma das suas concubinas. E nós vemos que o seu outro filho, Simeão, também havia tido o seu coração marcado pela violência em um dos eventos que é retratado nas Escrituras. Mas Jacó vem aqui e traz os filhos de José e diz, estes filhos serão meus. Os outros que você tiver será colocado nas demais tribos, de acordo com o nome de alguns dos seus irmãos. Mas ele chega ali e fala a José, quem são estes? Nós vemos que no texto fala que Jacó, ele já estava com a sua visão enfraquecida. Mas o que nós temos aqui relatado diante de nós, era uma cerimônia que era realizada nessa época, você encontra em outros escritos do Antigo Oriente Próximo, que era um ritual, um cerimonial, de quando alguém adotava uma outra pessoa para a sua família. Ele vem e pergunta, quem são estes que estão trazidos aqui? São meus filhos que Deus me deu aqui. É bonito ver a maneira como José observa os seus filhos. Ele vê os seus filhos como sendo dons, bênçãos de Deus. Ele vê os seus filhos como Deus, algo que Deus o presenteou, e é dessa maneira que ele fala dos seus filhos para o seu pai. E quando nós paramos para observar hoje o quanto que a nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, perdem a percepção de que os filhos são bênçãos que nos são dadas pelo próprio Deus. Nós perdemos a percepção desta grande bênção que é colocada, e quando nós não temos essa percepção de que são bênçãos, nós os esquecemos e negligenciamos o dever que temos de criá-los nos caminhos do Senhor. Mas nós vemos José tendo essa percepção clara, e Jacó aqui adota estes 2 meninos. José, você não vai encontrar na Escritura
nenhuma tribo de José. Mas você verá José sendo representado pelos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E quando nós olhamos para cá, nós vemos que Jacó está adotando esses meninos à sua família. Ele os está colocando na linhagem dos patriarcas. E nós temos de parar aqui e perguntar o que nós temos a ver com isso. Qual que é a implicação deste fato para a nossa vida? Comecei aqui a pregação dizendo que nós podemos confiar nas promessas do Deus que nos conduz por meio da sua providência, porque Ele é o Deus que Ele nos adota a sua família. O que nós vemos Jacó fazendo com seus filhos é o que o nosso Deus fez conosco por meio de Cristo Jesus. Nós podemos ter plena confiança no cumprimento das promessas de Deus, quer em vida ou quer quando a nossa morte se aproximar, porque nós fomos trazidos, por meio da obra de Cristo Jesus, à família de Deus. E talvez você pare e diga, grandes coisas, e aí, que implicação, que diferença isso faz para a minha vida? Se você olhar na Confissão de Fé de Westminster, lá no parágrafo que ela vai falar sobre adoção, você vai encontrar o seguinte, que todos os que são justificados, é Deus servido, que em seu único Filho Jesus, e por Ele, faça participante da graça da adoção. Por essa graça, eles são, olha os benefícios pela adoção, eles são recebidos ao número dos filhos de Deus. Eles gozam da liberdade e do privilégio deles. Em terceiro, têm sobre si o nome deles. Recebem a adoção. Têm acesso com confiança. São habilitados a chamar Abba Pai. São tratados com comiseração. São protegidos, providos, corrigidos como por um pai. Mas a confissão destaca mais, nunca abandonados, mas selados para o dia da redenção, herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. É isso que a palavra de Deus, nós vemos em outras partes das Escrituras, nos mostram que nós herdamos por nós sermos adotados à família do nosso Deus. Você já foi adotado a essa família? Porque veja, Rúben e Simeão faziam parte da família de Jacó. Mas nós veremos que eles não receberão a bênção de Jacó por conta das suas atitudes reprováveis, por conta do seu coração pecaminoso. E nós devemos aqui parar e observar, nós já experimentamos esta transformação de sermos unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao sermos justificados pelo nosso Deus e sermos adotados em sua família para vivermos essa vida de santificação, aguardando a glorificação eterna que nos aguarda. Porque se nós desejamos chegar nos nossos últimos dias como Jacó chegou, nós precisamos ter essa plena convicção de que, da mesma maneira como os filhos de José foram adotados, nós, gentios, nós que não temos sangue judaico em nossas veias, nós que não nascemos a descendência de Jacó, nós somos trazidos para a família da aliança, e nós somos adotados à família do nosso Deus. E como que isso acontece? Isso acontece pela fé e pela união a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Mas o que acontece para aqueles que estão nesta família? Nós veremos que, na sequência do texto, Jacó, ele pedirá para que José traga os seus filhos, e na parte desse cerimonial ele os abraça, ele os beija, e nós vemos aqui no versículo 11, Israel dizendo a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. Você se lembra quando Jacó ele se encontrou com o faraó? E quando o faraó perguntou para ele como que havia sido o tempo dele, ele falou: olha, os dias da minha peregrinação não foram nada fáceis, e foram menores que os do meu pai. Quando nós olhamos para aquele momento, nós vemos um certo pesar, uma certa amargura no coração de Jacó.
Mas quando este servo de Deus fala com seu filho e traz à memória as promessas do Deus da aliança, nós vemos que aqui Jacó nos mostra, e agora o texto nos falando como Israel, como aquele que foi transformado por Deus, ele consegue ver a graça de Deus agindo por sua vida, que ele diz: eu sequer esperava te ver de novo, José, mas Deus foi tão gracioso comigo, que Ele me permitiu ver também os seus filhos. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Quando Jacó pensava que tudo estava perdido, a vida dele foi transformada, e Deus lhe deu este privilégio de contemplar os seus netos, e ele vem aqui, José tira aqueles meninos de entre os joelhos de seu pai, e nós vemos novamente uma atitude bela de José, ele se prostra diante do seu pai, reconhecendo a autoridade do seu pai, a segunda pessoa em autoridade no Egito, e nós vemos aqui, que José pegou os 2 filhos e colocou diante do pai, e nesse momento, ele vai colocar os seus filhos diante do seu pai, e sabendo que era o costume colocar o primogênito para receber a bênção, ele pega Manassés, o seu primogênito, coloca ao lado direito de seu pai, e pega o Efraim, coloca do lado esquerdo, para que ali Jacó viesse ministrar a bênção. É que nós vemos a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que o nosso Deus, Ele não apenas Ele nos adota a família da aliança, mas o nosso Deus também, Ele nos abençoa na família da aliança. Só que a maneira como Ele faz isso, não é a maneira como nós, muitas vezes, esperamos. José vem aqui, coloca os seus filhos na ordem que ele achava que deveriam receber a bênção, mas para sua surpresa, o que é que o seu pai faz? Mas Israel, versículo 14, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a mão da cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Ele sabia que os filhos de José estavam ali, mas na hora de ministrar a bênção, ele inverte as mãos. E nós percebemos que aqui é o único momento, neste fato, quando José ele demonstra um certo incômodo com o seu pai. Porque logo depois da bênção ser ministrada, nós vemos que José viu aquilo que havia acontecido, não lhe agradou muito, o texto nos diz no versículo 17, e ele pega a mão do seu pai para mudar, e José disse ao seu pai: não é assim, meu pai, o primogênito é Manassés, por que você está trocando as mãos? E Jacó, sendo conduzido por Deus, ele disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Meus irmãos, a maneira como Deus nos escolhe, ela não está baseada em nenhum princípio estabelecido pelos homens. José, ao olhar para aquela situação, ele se sentiu incomodado, porque falou: não, quem tem de receber a bênção é Manassés e não Efraim, Manassés é o primogênito. Mas Deus soberanamente ministra a sua bênção a nós, nos elegendo e nos escolhendo, não em nenhum princípio bom que haja em nós, mas unicamente na manifestação da sua misericórdia. E nós vemos ali que, quando eu olho para essa cena, não é difícil nós nos lembrarmos do que aconteceu quando Jacó estava com o seu pai. E ele se vestiu de uma maneira que enganasse o seu pai para que achasse que fosse Esaú e recebesse a bênção. Só que diferente daquele momento em que Jacó, o enganador, estava roubando a bênção para si, nós vemos agora Israel transformado, sendo um instrumento de bênção para os seus filhos. E tudo isso estava acontecendo de acordo com a providência de Deus, de acordo com os planos de Deus, para nos mostrar que o nosso Deus que nos abençoa dentro da família da aliança, Ele realiza isso de acordo com os seus próprios propósitos. Às vezes nós achamos: mas eu deveria ter isso, receber isso ou aquilo outro, por que Deus não age de maneira A, B ou C com isso? Porque Deus é soberano na maneira como Ele administra a sua bênção. Pare para observar o que há em você,
O que eu, quando olho para mim, há em mim, para que Deus veja alguma coisa para que me escolha, para que me conceda a bênção? Mas Deus, Ele age soberanamente por isso. Age soberanamente de acordo com a sua palavra, para que a sua graça se torne manifesta a todos nós. E Jacó, nas suas palavras de bênção, ele traz algumas coisas que nós precisamos ver como que Deus ele nos abençoa, que tipo de bênção nós devemos desejar para os nossos filhos. Versículo 15, Israel abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Que por meio dele seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Observe o que Jacó está dizendo aqui. Jacó vai dizer várias coisas a respeito de Deus. E que nós deveríamos olhar para isso daqui, ver se nós temos essa mesma percepção que Jacó tem a respeito de Deus. Porque essa percepção é a percepção que só tem alguém que passou com uma experiência por Deus, alguém que vivenciou o cumprimento das promessas, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E olha só a maneira como Jacó observa a maneira como Deus agiu em sua vida. Ele não olha para a sua vida de uma maneira individualista, porque ele percebe que a maneira como Deus lida com o seu povo, ele lida com uma família. E ele diz aqui: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. Veja, se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, é porque os nossos pais nos conduziram à fé. Ainda que a sua família não seja cristã, você teve alguém que lhe apresentou a mensagem do Evangelho. Alguém que é como que um pai espiritual seu. O nosso Deus, Ele nos chama para a sua família e Ele tem trabalhado na vida da sua igreja. E Jacó pôde abençoar a sua família, pôde abençoar o seu filho, os filhos de José, porque ele tinha plena confiança, a plena compreensão de que o Deus que havia sido fiel a Abraão, a Isaque, é o Deus que seria fiel à sua palavra e continuaria conduzindo a sua família. É isso que nós fazemos quando nós trazemos os nossos filhos para serem batizados aqui. O nosso Deus, Ele prometeu não apenas ser o nosso Deus, mas ser o Deus da nossa descendência. E é por isso que nós os trazemos para que eles façam parte desta família da aliança. Mas Jacó continua apresentando aqui Deus, e ele usa duas figuras claras, e é a primeira vez que na Escritura, no Antigo Testamento, aparece a representação de Deus como um pastor. Jacó vem aqui e diz: o Deus dos meus pais, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia. Jacó olha para o seu Deus, e ele vê Deus como sendo aquele em quem a bondade e a misericórdia o acompanhou durante a sua vida. Aquele que o conduziu a pastos verdejantes, às fontes de águas tranquilas, mas que também o conduziu pelo vale da sombra da morte. Jacó tem a plena compreensão de que este Deus que é fiel, é o Deus que caminha com o seu povo, é o Deus que pastoreia o seu povo, e é esta bênção que ele vem transmitir para os filhos de José, este Deus que é o Deus de toda a fidelidade, esse Deus que é o pastor que pastoreou a minha vida, que ele pastoreia a vida dos seus filhos também. Mas ele também nos fala algo que na nossa tradução conduz a imagem correta do que está no texto original, porque ele fala: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. O anjo aqui não é um anjo qualquer. Aqui nós vemos já uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que acompanhou o seu povo durante a antiga aliança. E aqui ele nos diz que o anjo que o tem livrado, não se trata meramente de um livramento simples, ele diz que tem me livrado de todo mal. E a palavra para mal que está colocada lá, não é o mal moral, mas é o mal da calamidade. É a palavrinha ra. Então, o Deus que me tem livrado de todo mal, este é o anjo que me tem acompanhado. E a palavrinha para livrar do mal, é a palavra que no livro de Levíticos,
no capítulo 25, versículo 25, nós vemos que quando uma pessoa, por falta de boa administração, aconteceu dela ter de vender as suas posses, e ela ficava sem nada, nós vemos que havia um parente que resgataria essa propriedade para a pessoa, trazia os bens de volta e resgataria a própria pessoa, essa figura do Redentor, da palavrinha hebraica Goel. E ele diz aqui que este Deus que é fiel, este Deus que é o pastor, este anjo é aquele que redimiu todo o mal que aconteceu sobre a vida de Jacó. Jacó consegue ter a percepção, neste momento da sua vida, que nenhum momento na sua vida, quer os momentos bons, quer os momentos ruins, foram desperdiçados. Nós já vemos isso quando ele nomeou seu filho como Benjamim, mas ele olha para toda a sua vida e vê o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que redimiu toda a calamidade, todo o mal sobre a minha vida. Talvez você esteja passando por situações que você não compreenda o porquê você está passando por isso. Quantas vezes nós falamos para falar, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não consigo ver nexo nenhum. Nesse momento nós precisamos ter a compreensão de que o nosso Deus é aquele que redime os eventos trágicos da nossa vida. É aquele que nos ajuda a compreender que em meio às experiências traumáticas que nós passamos, Deus ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Deus é aquele que nos conduz por caminhos que nós olhamos e achamos tortuosos e difíceis, mas Ele tem um propósito grande, que é um propósito de nos transformar, um propósito de nos santificar, um propósito de nos tornar mais parecidos com Seu Filho Jesus Cristo. Qual é o Deus que você tem apresentado para a sua família e para si mesmo? Porque o Deus que Jacó trouxe à memória, era o Deus fiel, o Deus dos seus pais, o Deus da aliança, o Deus que lida com famílias. É o Deus pastor que o conduziu pelos pastos verdejantes e pelo vale da sombra da morte. É o anjo que redimiu todo o mal da sua vida. O texto ele continua a nos dizer lá para o final, nas palavras finais de Jacó para José, lá no versículo 21. Depois de tudo isso, Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Jacó daqui ao final, pensa só, do que é que valeria para uma pessoa que era o segundo em autoridade no Egito? Vocês se lembram o que José fez? José comprou todas as terras para Faraó. As pessoas, os egípcios, chegaram para vender a si para José, e eles ficaram gratos por isso, porque pela administração de José, eles tiveram a sua vida preservada. Agora, de que valor seria um pedacinho de terra nessa região de um declive montanhoso colocado para Jacó? Jacó que cria no Deus da aliança, no Deus que cumpre as suas promessas, no Deus que é fiel, que é pastor, que é o Redentor, ele cria na promessa que Deus lhe havia feito. Vocês se lembram? Quando ele está para ir para o Egito, Deus diz para Jacó: Jacó, vá para o Egito, eu estou com você. José vai fechar os seus olhos, mas você retornará para a terra. Jacó, mesmo estando aqui no Egito, ele tinha plena confiança de que Deus cumpriria a sua palavra. Ele estava olhando para o futuro em antecipação e observando as bênçãos que Deus concederia para o seu povo. E nós também. Nós somos pessoas que fomos adotados à família de Deus. Pessoas que já desfrutamos nesta vida das bênçãos de Deus, bênçãos derivadas da adoção em Cristo Jesus, mas pessoas que vivem no presente, não com os olhos no Egito, não com os olhos na possessão do Egito, mas com os olhos voltados para a terra prometida que nos aguarda, com os nossos olhos voltados para o novo céu e a nova terra que o nosso Senhor tem separado para nós.
E diante disso nós precisamos refletir, onde está o nosso coração? O nosso coração está no Egito ou está no novo céu, na nova terra? Porque o nosso tempo chegará ao fim. E nós não precisamos esperar até a morte para refletirmos a respeito das bênçãos que nós desfrutamos. Porque Deus nos dá a oportunidade hoje de sermos parte da família da aliança e desfrutarmos das bênçãos que Ele nos concede em Cristo Jesus.